Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Fortaleza, mas torcedores também. Torcedora de inúmeras equipes do futebol brasileiro. Tudo bem, gente? Espero que sim. Neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre a repercussão excelente para o Fortaleza sobre a entrevista que o Marcelo Paes deu no Flow, o podcast. A cada dia a repercussão é maior. E foi muito importante essa aparição do Marcelo ali nesse podcast, porque ele é muito, enfim, tem uma audiência muito grande e muita gente pelo Brasil, inclusive torcedores de outras equipes, começaram a conhecer um pouco mais o Marcelo Paes, além dos sinais, que ele deixou de que era um grande presidente através da campanha do Fortaleza em 2022 e também em 2021. As pessoas conseguiram perceber, encontrar no dirigente, encontrar o dirigente, conseguiram ver o dirigente, conseguiram notar o que é o dirigente, conseguiram perceber de onde vêm as ideias que hoje fazem do Fortaleza um clube muito diferente. As pessoas tinham uma noção de que isto acontecia, de que se tratava de um dirigente muito diferenciado, mas as pessoas não tinham uma noção muito relevante sobre como era o Marcelo Paes, como são as suas ideias. E isso foi muito permitido através dessa entrevista dele neste podcast. O Marcelo é um cara bastante democrático, que gosta realmente de dar satisfação sobre o seu clube, então é um cara que geralmente atende ali as mídias alternativas quando é convocado por elas, para dar uma entrevista, para aparecer e tal. Nesse sentido, um dirigente como poucos outros. Ele realmente, assim como outros, ali de Fortaleza, o Alex Santiago também é assim. Se preciso for, eles vão para um canal muito pequeno da torcida. Eu acho isso primoroso, realmente. E também dimensiono o que são esses dirigentes aí. Só deixando claro, eu falo pouco de outros dirigentes do Fortaleza, mas para mim, ali todo mundo faz um trabalho muito bom. Todo mundo. E até porque eu confio no próprio Marcelo Paes. Eu não consigo imaginar que algum profissional que esteja ali no Fortaleza não seja um bom profissional. Então eu quero mandar um abraço para essas pessoas também. Mandando um abraço mesmo. Elas merecem. E merecem muito, gente. Porque elas são muito boas. Muito bons profissionais. Então, o que aconteceu ali nesse podcast ali? O Marcelo, ele destrói, Ele detona ali. Ele detona, a imagem que nós temos do que é o dirigente no futebol brasileiro. Ele detona essa imagem, mostrando uma imagem completamente diferente. E o torcedor de outras equipes que assistiu o podcast percebeu que aquele é o dirigente que eles, torcedores, gostariam de ter na sua equipe. A partir daí, outras torcidas, nos seus canais de mídia alternativa começaram a repercutir, e estão repercutindo ainda, e vai ter muito mais repercussão sobre essa entrevista no Flow, falando inclusive das diferenças do Marcelo Paes em relação aos dirigentes da sua equipe. Já teve repercussão em relação à mídia alternativa do Sport, já teve também em relação à mídia alternativa do Vasco, e outras também vão fazer a mesma coisa. O Marcelo detona muito ali quando ele fala da questão dos salários, ele fala de uma série de coisas, não há nada que ele tenha falado que não seja interessante. Nada, absolutamente nada. Tudo que ele falou, a gente pode falar aqui, a gente pode aqui argumentar aqui que não dá para criticar, sabe? Inclusive quando ele fala da contratação do Emanuel Brits. Porque ali ele falou que passou por cima de todos os processos naquele momento, porque ele entendeu que em virtude do professor Rony Pablo Voivoda não ficar fazendo pedido o tempo inteiro, aquele pedido ele tinha que aceitar. Ali também ele atendeu aquele pedido por causa do quê? Por causa da relação de confiança que ele tem com o técnico. E o técnico gera isso. O técnico é capaz, por exemplo, de, com um pedido desse, fazer com que o presidente passe por cima de processos, porque ele entendeu que aquilo é uma exceção. E este é um ponto também muito importante da gestão. Entender quando as exceções elas são necessárias de serem praticadas. Acho isso fantástico. Eu sempre falei aqui nesse canal sobre aquela partida do Fluminense contra o Fortaleza, sabe, dentro de campo, que o Fluminense fez muita cera. Achei aquilo primoroso para o Fluminense. Porque eu sempre critiquei muito o Diniz, porque ele sempre se mostrou incapaz de praticar o tipo de jogo. Naquela partida, ele praticou um jogo completamente diferente, inclusive o antijogo. Aquilo para mim foi um sinal de maturidade. É isso mesmo, por adotar um pragmatismo que, se não fosse por ele, se não fosse por aquele pragmatismo, a equipe do Fluminense não teria vencido o Fortaleza e provavelmente nem empatado teria perdido do Leandro Pissi. Eu acho muito importante que um profissional entenda que, embora ele tenha ali algumas ideias, embora ele siga um caminho, em algum momento ele precisa abrir uma exceção. Isso também é sinal de maturidade, é sinal de controle total dos processos. Bom, quando ele falou do Voivoda, falou de outras questões, mas falou também, e aí acho que pegou muita gente de surpresa, e acho que muito positivamente, quando ele fala dos salários. Aqui ele falou que ele é um presidente remunerado, eleito, mas remunerado,
todo mundo ali é remunerado, e isso é muito importante. Esta é uma verdade que poucos aceitam, poucos entendem, né? Um presidente de um clube precisa ser remunerado. Precisa. Agora, uma coisa que ninguém, ou pouca gente sabe, é que todos eles ganham. Quando não ganham dinheiro, ganham em capital político, né? E muitas vezes eles não entregam o trabalho que o Marcelo entrega, só que eles ganham. E mesmo quando não ganham, eles ganham. É isso mesmo. E quem está falando isso com vocês é uma pessoa que viu isto, ao vivo inclusive. Teve essa confirmação ao vivo. É isso mesmo. Eu estive presente numa situação que até hoje me assusta, né, de corrupção no clube de futebol, né, que a coisa era tão grave que o dirigente desse clube não estava nem um pouco preocupado com o fato de que eu estava vendo aquilo ali. Né? Por quê? Porque provavelmente ele está tão acostumado com aquilo, e muitos jornalistas também sabem que isso acontece e não fazem nada, que ele não se importou. Né? Então eu sei que essas coisas acontecem. Dirigente de clube, em geral, sempre ganha dinheiro, gente. É isso mesmo, sempre ganha. Né? Com contratações, com aquele jogador esquisito que pinta no seu clube, que você não sabe de onde vem. Né? E foi justamente uma situação dessa aí que eu presenciei. Né? Então sempre tem. E quando não ganha, ganha de uma maneira assim absurda que vocês não imaginam em termos de capital político também. Né? Então a questão só que muitos não entregam, muitos não trabalham. O Marcelo ele aponta que é necessário que o presidente receba, até porque o presidente ele tem uma dedicação exclusiva ao clube em que ele dirige. Né? Então a dedicação é exclusiva ao Fortaleza, e é verdade, e ele merece ganhar por isso um salário. Né? Até porque, gente, ele ganha um salário, e muitos torcedores e torcedoras, né, quando estão voltando para sua casa do seu trabalho, cansados aí nos ônibus aí e tal, nos seus carros, enfim, né, a pé, de bicicleta, enfim, da maneira que for. Enquanto muitos estão voltando para sua casa, né, enquanto muitos estão indo trabalhar, gente, tá? O Marcelo também está indo. Enquanto muitos estão voltando para sua casa, cansados já de ter trabalhado, o Marcelo continua no Fortaleza trabalhando. É isso mesmo. Então, o que esses caras ganham, eles entregam absurdamente em termos de esforços. Esforço total. Mas não somente isso. No caso deles, em especial, eu falo deles agora, falando de todos eles, entregam também em termos de dedicação, não somente em dedicação, mas também em termos de qualidade do serviço que prestam para o clube, no caso para o Fortaleza. E isso a gente não percebe em outros lugares. Né? O dirigente tem realmente de ser remunerado mesmo, de verdade. Né? Até porque, olha que coisa interessante. Quando o dirigente é remunerado, né, ele dificilmente vai perder de vista que ele é isso mesmo, gente, o empregado do clube. O empregado no sentido positivo, tá? Não é negativo, não. Não há nenhum problema de se ser empregado, sabemos disso. Mas ele se sente que é empregado do clube. E por que ele precisa entender isso? Para não perder de vista nunca de que o clube é maior que ele. De que o clube sempre vai ser maior que ele. E este é um ponto também em que muitos dirigentes no futebol brasileiro se perdem. Eles não entendem, né, o que o clube é. Né? Inclusive a gente percebe isso claramente no arquirrival, né, do Fortaleza, em que o dirigente chegou a declarar inclusive que ele vai permanecer no clube e tal, não sei o quê, porque ele não vê ninguém capaz de tirar o clube da situação complicada que está, se não for ele, né, o que mostra que ele acha que é muito mais importante do que o clube. A gente percebe isso em outros lugares também, né, em vários lugares, em vários clubes de futebol. Quando a gente fala desse dirigente que é remunerado, que tem que ter uma dedicação totalmente exclusiva para o clube, estamos falando que isso não acontece em vários lugares. Mesmo o Flamengo, gente, que foi campeão de Libertadores da Copa do Brasil, mesmo no Flamengo isso não acontece, porque eu sou Marcos Braz, no Flamengo ele é um cara, por exemplo, que é um homem forte no futebol, ao mesmo tempo ele é um parlamentar. É isso mesmo. Aí tá absurdamente errado. E as pessoas não têm noção do quão isso é errado. Né? As pessoas acham que tá tudo bem, não tá tudo bem não. Então isso mostra que, mesmo no Flamengo, que é um clube que está ganhando, um clube que teve muitos acertos aí algum tempo atrás, acertos colossais, mesmo lá as coisas erradas também acontecem. Então o que o Marcelo revela nesse podcast, né, é a excelência do que significa ser um dirigente de um clube de futebol. Realmente isso é primoroso para o Fortaleza. Foi muito importante essa aparição dele no podcast, porque quando ele aparece nas mídias alternativas do Fortaleza, mostrando inclusive, né, o quão ele é gentil, né, é muito importante para a comunidade do Orlando PC, para os torcedores, para as torcedoras e tudo mais. Mas torcedores e torcedoras de outros clubes geralmente não assistem. Por quê? Porque é uma aparição no canal da mídia alternativa do Fortaleza. Então, até por isso, é muito importante ele aparecer no podcast, como também nos programas da mídia tradicional em vários lugares do Brasil. Então, parabéns ao Marcelo por ser o dirigente que é,
E você, torcedor e torcedora do Fortaleza, né, precisa ter muito orgulho dos seus dirigentes também. Geralmente eu falo sempre aqui, é necessário ter, né, uma visão muito crítica do trabalho dos dirigentes. Isso ajuda a construir o clube, né? E acho que, mesmo no Fortaleza, isso precisa acontecer. Mas em alguns momentos é também importante que o torcedor entenda, né, que esse dirigente que é muito bom, assim como outros, tem também ali o seu lado humano, e às vezes as críticas são muito pesadas, né? Quando a coisa não está boa, né? Quando a equipe estava na zona do rebaixamento, as situações eram muito complicadas, havia muita crítica que às vezes ia muito pelo lado pessoal. É muito importante que a gente tome cuidado com isso, porque essas pessoas já têm suas famílias, né? E no caso dos dirigentes do Fortaleza, né? Eles que também têm as suas famílias, né? Essas pessoas são diferenciadas também do ponto de vista de que o próprio Fortaleza é uma extensão da família deles. Né? E são pessoas que às vezes se machucam com algumas críticas, né, injustas, né, por causa de algumas situações que às vezes nem dão certos, algumas ações deles que não são as melhores, que não funcionam bem, mas que são muito bem pensadas. Elas são produtos de uma ótima intenção, de uma boa intenção. Nem sempre vai dar certo, mas são frutos de uma boa intenção. E quando não dá certo, chove muita crítica, vem críticas às vezes que vão pro lado pessoal e que agridem como não deveria. Sobretudo a dirigentes como esses, que para mim são o supra-sumo, né, gente? O que há de melhor no futebol brasileiro. Parabéns ao Fortaleza por ter essa gestão que pode levar o Leão realmente a muito mais do que já conquistou. E parabéns a você, torcedor e torcedora do Fortaleza, por terem hoje um presidente de um clube que muitos torcedores de outras equipes, neste momento, morrem de inveja porque gostariam também de tê-los nos seus clubes do coração. É isso, gente. É isso.